aí, gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar do quarto livro da trilogia, que não é mais uma trilogia, mas enfim, o quarto livro da série Millennium, A Garota na Teia de Aranha. O livro conta a história, se não me engano, mais ou menos 2 anos depois que aconteceu todas aquelas coisas do final do terceiro livro. O Mikael e a Erika estão tocando a Millennium, como sempre, e a Lisbeth tá sumida. E o Mikael tá passando por uns problemas com a Millennium e ele descobre que tem um cientista chamado Franz que quer falar muito com ele. Aí o Mikael vai lá, como sempre, e descobre que tem toda uma conspiração nova acontecendo ao redor da descoberta que aquele cientista tinha feito e que, como sempre, a Lisbeth tá no meio dessa história toda. É muito importante a gente lembrar que esse livro aqui não foi escrito pelo Stieg Larsson. Eu acho que é Stieg Larsson que fala o nome dele, mas enfim. Porque ele morreu quando ele tava escrevendo uma parte desse livro aqui. E aí eles pegaram a história e deram para outro escritor, que se chama David... Não sei dizer isso, gente. Eu vou colocar o nome dele em algum lugar do vídeo, que eu realmente não sei pronunciar. Lendo o livro, deu pra perceber que, apesar de você notar que o David tava tentando imitar o estilo do escritor original, porque tem umas coisas que, tipo, são muito parecidas com a trilogia original. Não é a mesma coisa. Pra mim pareceu que foi um estilo que esse escritor agora não tá acostumado, mas ele se forçou a fazer. Então tem umas partes do livro que eu achei bem forçadas. Pode ser impressão minha, pode ser porque eu já sabia que tinha mudado o escritor. Eu queria ter lido sem saber. Ia ser um pouco difícil, mas eu queria ver se a minha percepção era diferente. Vai ser meio chato pra mim esse vídeo, porque, bom, como vocês sabem, se vocês acompanharam a época que eu tava falando da 5ª temporada de Game of Thrones, eu lembro de ter comentado no final que eu não gostava de fazer análises e, enfim, falar no meu blog de coisas que eu particularmente não gosto tanto. Ou de uma coisa que eu gosto, mas ficou ruim, aí eu tenho que pegar e apontar todos os defeitos, porque afinal de contas eu tô fazendo uma crítica. Que foi o que aconteceu com Game of Thrones nessa 5ª temporada, infelizmente, e infelizmente é o que aconteceu com esse livro. Eu não acho que ele é de todo ruim, mas eu não gostei muito, assim. Ele é legal porque é aquela coisa que os outros livros tinham. Por mais que às vezes a história ficasse maçante, você lia pelos personagens. Você queria saber o que acontecia com o Mikael, com a Lisbeth. E, de certa forma, o Stieg Larsson, ele tinha um jeito de escrever que, por mais que tivesse vários furos na história, assim, principalmente no terceiro livro, ele te fazia querer ler mais e mais e você não queria parar. E isso bem no começo. Nesse livro, eu acho que o ponto que eu senti isso, como eu senti nos outros, só veio na página 300 e pouco. E esse livro tem um pouco mais de 450 páginas. Então foi, tipo, mais pro final. Tanto que eu demorei pra ler esse livro porque eu não tava muito afim de ler, né? Tava meio maçante. Parecia que não tava indo as coisas. E várias coisas não foram concluídas aqui, né? Eu sinto que esse livro vai ser mais ou menos como foi o segundo livro, que não era pra concluir tudo, porque ia ser concluído no terceiro, então eu acredito que talvez ou a ideia era que saísse um 5º livro, ou vai sair um 5º livro, não sei se eles vão manter a série Millennium. Então, motivos pelo qual eu não gostei. Eu achei a leitura muitas vezes maçante, mas você tudo bem, os outros também eram em alguns momentos, mas como você não estava tão empolgado pra saber, era muito difícil. Eu senti que o conflito mesmo só começou depois da metade do livro. Tipo, tudo bem, tem um conflito no começo, que é aquele primeiro ponto de virada que toda história tem, que mais ou menos quando você vai contar uma história pra alguém sobre o que é essa história, sem dar spoilers, você conta até certo ponto. E esse ponto que a gente normalmente para seria o ponto de virada 1. E normalmente nos livros do Millennium, sempre que chega nesse ponto, todo o resto você vai devorando, porque você tá muito curioso pra saber. E nesse livro eu não senti isso. Quando teve o acontecimento grande que eu falava, agora vai começar, tipo, no começo do livro, eu senti que não, que foi enrolando e não tinha, assim, por muito tempo eu senti que faltou uma figura do vilão
ou do conflito. Eu ainda não sei exatamente pontuar qual que é o conflito exato desse livro. Depois da metade do livro, assim, se você persistir, ele apresenta umas coisas bem legais, principalmente em relação a Lisbeth, e que foi o momento do livro que aí eu comecei a devorar como eu normalmente faço com os outros. Mas mesmo assim, eu cheguei no final, senti que não teve conclusão. Tem várias coisas que eu não entendi qual que era a relevância da descoberta do Franz pro livro todo, aquele conflito que tava tendo na Millennium em relação ao novo patrocinador. Pareceu que eles falaram isso no começo, aí sumiu durante a história inteira, e aí no final surgiu do nada. Eu também senti que os personagens aqui agiam de um jeito que eles não agiriam, pelo menos pelo que eu conheço. E aí eu não sei se é porque eu já sabia que tava sido escrito por outra pessoa, ou se esse cara realmente não soube escrever muito bem esses personagens. Não posso falar isso dos personagens novos, obviamente. E eu também acho que o Mikael não tava muito fora do personagem, mas tinha umas coisas que a Lisbeth fazia, às vezes, porque a Lisbeth ela é uma pessoa mais quieta, ela até é impulsiva com certas coisas, ela avalia muito, sim, mas às vezes a reação depois dela avaliar é uma reação mais agressiva, mas ela não é de gritar, ela não é de ser muito faladora, e aqui tinha momentos que ela falava muito, e pontos de exclamação que eu falei, gente, eu nunca senti que a Lisbeth era assim na primeira trilogia. Eu acho que assim, se você gosta muito da série, vale a pena, até porque do jeito que terminou essa, eu imagino que pelo menos haja algum plano de ter o próximo, mesmo que não tenha por qualquer motivo. Bom, a esperança é que o quinto seja melhor. E pra saber sobre a própria Lisbeth, do passado dela, mais do passado dela, é legal. E saber o que aconteceu com o Mikael e etc, pelos personagens antigos e pelas coisas que já vinham de outros livros, é um livro que até vale a pena ler, mas pela trama em si, eu não sei se foi muito bom, eu não gostei muito. Se sair um quinto eu pretendo ler, mas eu confesso que assim, parece que deu uma caída de nível se você considera os outros três. O que me deixa muito triste, porque eu gosto muito da trilogia, apesar de todos os furos e todos os pesares, eu sempre achei que o cara sempre teve um jeito, né, o escritor original, de te prender na história, seja com a plot ou com os próprios personagens, e nesse livro aqui eu senti que eu só tava continuando, pelo menos até o final, que aí eu comecei a engrenar mesmo, porque eu queria saber o que ia acontecer com esses personagens. E, bom, porque eu ia fazer o vídeo pra colocar aqui no blog. Se você tá muito curioso, pega, lê, mata a curiosidade, mas eu não sei se esse livro vai agradar todo mundo, não. Eu diria que é um livro mais ou menos, né? Não diria que é bom nem ótimo, mas também não acho que seja horrível. Então, enfim, essa é a minha opinião final. Essa foi a parte sem spoilers. Agora eu vou falar da parte com spoilers, então se você não leu o livro ainda, para de ver o vídeo aqui, tá? Eu vou começar falando de uma coisa que o livro sempre trouxe, que é toda aquela questão de ódio contra as mulheres, e que a Lisbeth ia lá e tinha horror a homens que maltratavam as mulheres, etc. Eu acho que esse livro tem dois lados. Tem o lado bom, que ele mostra na relação da... esqueci o nome dela. Da Hannah, que era a ex-mulher do Franz, da relação dela com o novo marido dela, e que ela tinha problemas na casa, inclusive o filho dela sofria muito. Eu acho que isso foi legal, da Lisbeth ajudar, mesmo não sendo ela não indo ajudar pessoas que ela desconhecia completamente, mas foi legal ver essa coisa, ela ajudando outra mulher, e eu senti que foi um dos momentos do livro que eu senti que a Lisbeth ainda tava ali. E também o jeito que ela se identifica com o August, que é o filho do Franz e da Hannah, que é um menino autista. O jeito que ela se identifica com ele eu acho muito legal, até porque nos outros livros já tinham cantado a bola de que talvez a Lisbeth tivesse algum traço de autista. Eu não sei se isso é verdade, não sei se isso é canon, mas o Mikael se pergunta isso em alguns momentos, acho que do primeiro ou do segundo livro, não sei bem. Então eu gostei muito disso, e ver que a Lisbeth ainda tinha problemas com o passado, né, que o pai dela não era a única sombra. Isso foi bem legal, porque, como eu falei, o livro compensa se a gente pensar na personagem da Lisbeth, e também porque depois de todos os traumas que ela passou, ia ser muito difícil ela superar tudo só porque o pai dela não morreu, e enfim, umas coisas passadas dela foram resolvidas. Por outro lado, me incomoda um pouco que a vilã desse livro tenha sido uma mulher que
passou pro inferno, que no caso é a irmã gêmea da Lisbeth, a Camila. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento pra dizer que eu tomei um spoiler, que eu não sabia ainda que a vilã era a Camila Salander, e aí no Facebook apareceu, a Camila está no novo livro da Millennium. Eu falei, obrigada. Obrigada, era isso que eu queria. Eu não sei se eu gosto muito que a vilã seja uma mulher, porque pra mim é sempre muito simbólico que a Lisbeth tenha que derrotar homens sendo machistas e querendo ferrar a vida dela e pisando em outras mulheres. Isso pra mim foi sempre uma coisa muito característica da série. E eu senti que isso perde um pouco quando você coloca a Camila como vilã. Eu não tô falando que ela tem que fazer as pazes com a irmã, que elas têm que se amar. E eu não tô falando que, assim, óbvio que elas passaram por um trauma horrível, que inclusive explica mais no livro. E é muito, muito horrível mesmo. E assim, a Lisbeth lidou de um jeito e a Camila lidou de outro. E eu também não é uma coisa de, eu acho que ela não deve ter aparecido no livro. Eu acho que é interessante ela estar no livro, mas eu não sei se eu colocaria ela como uma vilã principal. Às vezes uma personagem que vai aparecer com seus métodos horríveis de trabalhar, mas que não necessariamente seja a Big Boss dessa fase do jogo como o Zala era do segundo livro. E na verdade eu meio que senti que esse livro meio que queria repetir a sensação que você tinha com o segundo livro, né? Porque foi tudo muito parecido. Quando o Franz morre, me pareceu muito aquela parte do segundo livro que aquele casal morre, aquele casal que tá trabalhando com a Millennium. Eu sentia praticamente a mesma coisa. Toda a questão do Zala ser o vilão e de ter uma coisa com o passado da Lisbeth, eu senti a mesma coisa aqui. Então, ao mesmo tempo que é legal por causa da Lisbeth, me parece um pouco de repetição. Eu cheguei no final do livro e eu senti que a coisa não concluiu. Eu não entendi tanto a relevância do Franz na história. Aqueles caras lá dos Estados Unidos que a Lisbeth tinha hackeado. Não que tudo bem, eu entendo que eles queriam uma continuação, mas algumas coisas precisam ser concluídas no próprio livro. Não sei, não curti, achei que ficou fraco. Tem uma parte no meio do livro que eu sinceramente nem lembro o jeito que acontece, porque pra mim pareceu tanta enrolação e pareceu tão demorado pra engrenar mesmo os problemas e a história, que eu não consigo nem lembrar direito o que aconteceu. Quase não vê muito da Camila, de alguém de um ponto de vista perto dela ou dela. É legal aquela parte que eles explicam da Lisbeth, como ela se relacionava com os heróis de quadrinhos, não sei o que, não sei o que. Mas pra mim faltou. Eu senti que a parte que eu realmente gostei foi tipo isso aqui do final do livro, e todo esse foi tipo um prólogo. Essa parte que vai montando a história não pode ser tão grande assim. Bom, enfim, é isso. Eu não queria ter falado tantos pontos negativos do livro, mas eu não posso ignorar. Não me arrependi de ter lido, mas eu esperava mais, eu tava mais ansiosa, foi um pouquinho decepcionante até. Mas é aquela coisa, se você gosta muito de Millennium, se você quer muito saber dos personagens, o que aconteceu com ele, principalmente da Lisbeth, mais sobre ela, é legal ler, mas se não, eu acho que você pode ficar com a trilogia original e tudo bem. Talvez o quinto livro seja muito melhor e eu vou falar, então, agora você vai ter que ler o quarto livro. E que inclusive me lembra que esse livro aqui tem um problema muito sério que acontecia nos outros livros. Aquela coisa de sempre querer te atualizar nos fatos, como se a pessoa que chegou no quarto livro não tivesse lido todos os outros 3. Ninguém vai começar pelo quarto, né? E isso ainda é uma coisa que acontece. Eu acho que é um problema ou dos dois escritores ou esse escritor atual quis imitar o antigo, enfim, não sei. Se tiver um próximo livro, eu espero que seja melhor e que me dê mais explicações pro que esse aqui não deu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, faz aquelas coisas de sempre, dá joinha, se inscreve no canal, visita a página do blog e não esqueça de curtir no Facebook também. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.